olha só, vamos começar a nossa tarde falando de dança. Hoje a gente vai saber tudo sobre dança de salão com o professor Pedro Paulo Rosa e a parceira dele de dança, a Luana Alves, que já estão aqui no estúdio. Vem pra cá, esse casal lindo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Kézia? Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vinda, linda. Tá joia? Vamos sentar aqui os dois junto comigo? Só a gente apertar um pouquinho que cabe. O Pedro, você é professor de dança. Isso, né? Professor de dança de salão. Uhum. Há quanto tempo? Eu comecei uns 5 anos, pouquinho antes da pandemia, eu comecei a dar aula. O que te levou a dar aula de dança? Meu pai tem um projeto social que chama Lar Jesus Menino e lá a gente recebeu algumas bolsas, né, para algumas garotadas começar a praticar alguma atividade física. E essa foi a dança de salão. Aí acabou que eu me incluí ali no meio, um dos professores lá me chamou para mim estar participando também. Aí foi Você em 2018, aprendeu a dançar lá? Aprendi a dançar também. lá, em 2008. Aí com uns 18 anos ou para mais, aí eu virei professor de dança. Muito bem. E hoje, disso. qual que é a faixa etária assim, que você atende, que você dá aula? De criança a idoso. Né? E tem quem criança de 11 mais? anos. É mais idoso mesmo. Mais idoso que gosta? Na faixa etária ali dos 30 anos também, tem muita gente que procura. O que é a dança de salão? A dança de salão... Porque, geralmente, quando a gente fala dança de salão, lembra de tango, balsa, sim. né? Mas o que é a dança de salão? O que se inclui nesse O próprio nome já diz, né? É uma dança que se dança no salão. Mas uma característica mais específica dela é dançado a dois, né? Então tem essas danças de ruas, como o hip hop, entre outras, que dança sozinhos, né? A dança de salão é uma dança entre dois casais se conectam, né? E dançam. Aí tem o forró, tem o tango, tem o bolero, tem o zouk, bachata, salsa, entre outros mais. Inclusive, essa questão do casal, né? Eles são namorados, gente. O Paulo e a Luana são namorados, né? A gente estava conversando. Isso. Mas a Luana não dançava, né? Não. Travada. Conta pra gente. Eu era bem travada, né? Porque sempre fui um pouco retraída, tímida. Aí conheci o Pedro, me levou pra... Na época ele tinha um salão de dança, né? Ele dava aula e tinha umas turmas, alguns alunos que estavam começando. E aí eu fui junto com esses alunos iniciar para conhecer o espaço e acabei gostando e fui aprendendo com ele os passos básicos do salão. E hoje eu já consigo me soltar mais, dançar. Já não sou profissional, mas eu tô bem melhor do que eu era antes de conhecer ele. E conta pra mim um pouquinho dessa sua experiência de começar a dançar. Hoje a gente tá falando de alegria, de felicidade, né? Você sente essa felicidade quando você dança, essa alegria? Sim. Pra você, o que representa a dança? Além do namorado, né? Que é a causa principal. Além disso, né, já foi comprovado por meio de estudos que a dança, ela ajuda a aumentar os hormônios da endorfina, serotonina, dopamina, que estão associados ao bem-estar, né, ao bom humor e felicidade. Então, depois que eu danço, apesar de chegar em casa cansada, quando ele me chama para dançar, eu sinto que eu relaxo. Ao invés de cansar mais, eu fico mais aliviada ainda. E essa é uma das características da dança, ela alivia o estresse mesmo. Então, serve sim como uma terapia também e eu me sinto muito mais leve. Ao invés de ficar mais cansada, eu fico mais descansada, o corpo mais cansa, mas a mente, né, alivia. Isso. E para você, assim, o que representa a dança depois que você começou a dançar e dar aula? Além de dar aula, né? O que representa para você? Representa muita coisa, porque toda vez eu fico pensando, né? O que seria de mim sem a dança, né? Antes de eu começar a dançar, eu era muito, muito tímido, ainda eu sou, mas me ajudou muito, né? Então, hoje em dia eu vivo da dança, eu ganho, a maior parte da minha renda vem da dança de salão, né? Então, é tudo para mim. Que legal, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre dança, ele vai ficar aqui, tá? O Pedro vai ficar aqui com a gente. Daqui a pouquinho ele vai responder algumas perguntas pra gente, viu, Pedro? Mas eu vou botar aqui para falar com o Pedro e com a Luana sobre a dança. Na verdade, a gente já vai para o intervalo, né? Mas a gente quer ir para o intervalo de uma forma diferente.
Vamos dançar uma pra gente aqui? E aí depois, gente, do intervalo, o Pedro vai me ensinar uns passos aqui. Pode ser? Você deixa, Luana? Claro, com Então tá certeza. bom. Então vamos dançar uma aí, daqui a pouquinho a gente volta, viu? Não saia daí. Que é isso? Filho de Lourdes, evangelizando através do forró e trazendo pra vocês o shot da família. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Ainda me lembro do meu tempo de menino, que mamãe dizia para eu rezar, para eu cair nas graças do Senhor e o inimigo não me perturbar. Para eu cair nas graças do Senhor e o inimigo não me perturbar. Jesus, Maria e José. E vocês estão vendo que a gente está aqui, né? Falando de dança com o Pedro, com a Luana, que são namorados. E vocês viram? Vem cá, vem ficar para esse lado aqui pra gente falar. Uma das coisas que eu reparei, a dança, ela tem que ter aquele sorriso no rosto, não tem? Tem que ter. Esse que é o importante. Sim. Né? Tem a conexão na dança, né? Se não tiver conexão, acaba que não flui a dança. Agora, ô, Pedro, você está aqui com a sua namorada, mas aí, nas aulas de dança, de salão, muita gente deve ficar assim, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho um parceiro. Pode ir assim mesmo? Pode ir assim mesmo, né? Porque tem cavalheiros solteiros que vão para as aulas também, né? Danças. O professor, né, não dança só com a namorada, dança com todos os alunos também. E mesmo quando vai alguns casais, normalmente eles fazem um rodízio, né, de parceiros também. Então, não é que é casal que tem que ficar dançando só com o casal. Pode dançar com os outros alunos também. Hoje a gente está dançando forró. Isso. Você dá aula só de forró? Não. O principal é forró, né? Mas e qual que é o outro mais Goiânia. procurado além do forró? O mais procurado também é a bachata. Bachata? Isso, bachata, que é um ritmo parecido com forró, só que é um pouco mais sensual também. Solta mais o corpo, né? Aí tem um bolero, tem um tango, que é conhecido também. Samba de gafieira. Ele escolheu o forró aqui porque ele diz que aqui no Centro-Oeste o forró predomina, não é? Demais, é. Tá vendo, Pra gente? qualquer esquina aí tem um barzinho que vai Nordeste tocar também forró. o pessoal gosta do forró, que eu sei, ó. Beijo pra todo mundo que gosta de um forrozinho. Ô, Luana, você me dá uma licencinha, você deixa ele me ensinar uns passos? Fica à vontade. Você que tá em casa, já pega o parceiro, que o Pedro vai ensinar pra gente aqui uns passos facinhos, pode ser, Pedro? Passinhos, Então vamos lá, passos como é que a básicos de gente forró. começa pra dançar? Como é que você começa lá a aula? Eu nunca fui numa aula de dança, como é que é? Vamos Vai. chegar um pouquinho mais pra frente. Certo. No início da aula, normalmente eu mostro 2 pra lá, 2 pra cá, que é o mais usado no forró, né? então que a vamos lá. gente vai 2 pra lá e 2 pra cá. Isso, só isso. Todo mundo nasce. Tá fácil ainda, vai. 2 pra lá, 2 pra cá. Tem um casal aberto que é usado pra gente começar a fazer as figuras, né, no forró. O que é a isso, gente casal vai... aberto? É assim, ó, você vai pisar atrás, ao meio e atrás. Meio, atrás, 3. Tá pegando aí? 2, Ó, 3. perde não, pra você 2, arrasar 3. aí nas festas. Daqui vai sair os giros, os passos, né, bonitinhos. Quem já aprendeu isso aqui, já consegue dançar. E o 2 pra lá, 2 pra cá. E junto fica assim. Vamos fazer um teste agora, vai. Ó, Com esperança, 2 pra lá, 2 pra cá. é a certeza E o casal aberto, que você joga a perna atrás, atrás. Aí, ó. Tá vendo, gente? Aqui você é forrozeira. E tem os giros, ó. Giro. Abraçou. Maria Arrasando já. Ué. Pronto, agora eu vou apresentar o programa só dançando assim agora, ó. compreender e compreendo para melhor crer. Profissional do forró já. Parabéns. Com o professor é fácil, né, gente? Mas é uma dúvida também, fica aqui pertinho da sua namorada.
Geralmente a gente fala que a dança depende muito do parceiro. Geralmente é o homem que conduz a mulher mesmo? Sim, é isso mesmo. Eu costumo dizer, né, se um cavalheiro não sabe dançar e a mulher sabe dançar, é profissional, não sai dança. Agora, se um cavalheiro sabe dançar e uma dama não sabe dançar, sai muita coisa aí, né? Tá Então, vendo? é muito necessário um cavalheiro ali. Ou um tem que conduzir, né? E isso um tem que conduzir. Se a mulher tiver iniciativa, fala, vem, não conduz. Fica à vontade, daqui a pouquinho a gente vai dançar mais. E olha, gente, vamos continuar falando da dança? Eu já arrisquei aqui, né? Deu certo, não deu, Pedro? Deu certo demais. O que as pessoas sentem mais dificuldade quando chega na sua aula? A Luana disse que tinha um pouquinho de receio, né? Sim, é a timidez, né? Normalmente a pessoa tá num lugar desconhecido ali, nunca praticou, né? Aí chega na aula, fica toda tímida ali. Mas ao decorrer das aulas vai se soltando mais, vai perdendo um pouco dessa timidez, né? E depois é só se preocupar com os passos mesmo. E, Luana, hoje você dá aula também, não? Não. Não, você só dança... Eu sou de uma área completamente diferente. Eu danço por lazer mesmo. Por lazer mesmo. Isso. Quando ele precisa, né, dar alguns exemplos, algumas apresentações, eu acompanho ele também. E na aula de dança também é um lugar para a gente fazer novas amizades também, né? Sim, com certeza. Nós temos amigos muito queridos que levamos para a nossa vida, para dentro de casa. Então, nós fazemos passeios, lazer com esses amigos que conhecemos na dança. Então, são casais, são amigos solteiros. Inclusive, tem casais que se conheceram no espaço do Pedro. Ah, é? Então tem histórias de romance assim na aula de dança? Sim. E nós somos amigos dessas pessoas. Então, realmente, a dança, ela aumenta o seu meio social e isso é muito bom. Que gracinha, gente. Agora, Pedro, a dança, além da felicidade que a gente já vê, né, estampado do rostinho de quem dança, eu fiquei feliz, mais feliz ainda aqui, ó. Também mexe com o corpo todo, né? Bom pra saúde. Sim, dá pra queimar umas calorias ali. Tem muita gente que procura por causa disso, talvez para queimar uma caloria, tem dificuldade de ir para uma musculação, por exemplo, procurar dança? Já procuraram, sim, já entraram em contato comigo para saber se é uma boa escolha. A dança, ela até que queima algumas calorias, mas tem outras coisas mais indicadas, né? Mas dá para queimar bem? Dá, ixi. Tranquilo, gente, ó. Mas vamos pro intervalo daquele jeito que a gente gosta? Vamos? Pedro e Luana dançando pra gente aqui? Vamos deixar os profissionais, né? Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. É alegre mesmo sem saber porquê. Com tanta dor e injustiça, não dá mesmo pra entender. Mas a resposta em Deus se pode encontrar. Sorrir não é nenhum mistério, difícil de se explicar. Alegria de viver é dádiva que vem de Deus. Não se... Agradeço também. Mas vamos voltar aqui, ó, para conversar com o Pedro e com a Luana. A gente já está chegando ao finalzinho do nosso bloco. Tem mais algum passinho, Pedro, que você poderia me ensinar? Uai. Mais difícil? O uai dele. Tem alguns passinhos mais difíceis também. Vamos mais um aqui, também. vamos ver se a Keis consegue. Quer dizer que a gente fica um pouco com medo de fazer. Vamos recapitular? Vamos fazer aqueles primeiro, para que isso ficar mais confortável. Vai. Sim, esses são passos básicos. Aprende aí, gente. 2 para lá, 2 para cá, então que a gente já sabe, ó. 2 para lá, 2 para cá. Isso. Sempre que a gente chega nos cantos, eu gosto de bater um pé no outro para fazer a marcação, para não ficar errado e nem feio, ficar assim, ó. Tem que ficar feio, que você com os pés separados. Mas aí eu faço isso na dança também? Na dança também. Fecha, sempre bate um pé no outro. O casal aberto, que a gente aprendeu, vai ser no próximo. Perna atrás. Trás, atrás. Isso. Outra dica de como fazer ele é não pisar o calcanhar. A gente pisa sempre a ponta do pé. Isso. Fica mais elegante também. Bem mais elegante. E fica no ritmo da música. Se você pisa o calcanhar, acaba que sai do ritmo da música. E tem o vai e vem, que muita gente conhece também, que é perna esquerda à frente, volta esquerda, joga direita.
Direita à frente. Isso. Mas, Pedro, ó, 1, 2, 3. agora eu vou chamar um ajudante aqui. Ô, chama aí, então. Galvão, vem cá, Galvão. Vamos dançar essa música aqui agora. Nós estamos encerrando o programa e a gente vai... Chama a Luana, vem cá, Luana. Estamos encerrando o programa. Vou chamar o Galvão, nosso cinegrafista. Olha o jeito que já tá entrando, gente. No estilo. Vamos dançar bonito, gente? Ó. Vamos. Um beijão pra vocês. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Seja feliz sempre, tá? Ó, vamos dar uma dica ali, ó. A felicidade é a forma como você vê as coisas. É a maneira como você encara as diversidades. Ser feliz é decisão. Só depende de você. Boa tarde pra vocês. Ó, vamos dançar? Bora! Tchau, Thiago. Obrigada, gente. Bora. Minha família vossa é Jesus, Maria e José. Minha família vossa é Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Puxa o fole, sanfoneiro. Com simplicidade e obediência, vamos todos juntos construir um lar. E que nossa casa seja santuário, e como de Deus venha nos transformar. E que nossa casa seja santuário, e como de Deus venha nos transformar. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é.